Se Deus não precisa de ninguém, de nada, por que ele decidiu criar todas as coisas? E mais, por que ele decidiu amar você? Eu convido você a ficar até o final desse vídeo para a gente abordar um pouco sobre essa verdade gloriosa. O conteúdo desse vídeo tem por base o capítulo 1 do livro Os Atributos de Deus, do pastor e teólogo do século XX, A.W. Pink. No primeiro capítulo desse livro, ele trata de um conceito que é chamado de a solidão de Deus. Inclusive, se você quiser adquirir o livro, eu deixarei o link na descrição desse vídeo. Gênesis capítulo 1, versículo 1, nos diz: no princípio criou Deus. No princípio, Deus. Isso nos remete ao início de todas as coisas. Ou melhor, nos remete ao período anterior a qualquer começo. Lá estava Deus, na sua solidão, solitário, sem criaturas, sem criação, sem nada. Se encontrava Deus na sua eternidade, solitário, mas não numa solidão conforme a solidão humana. Uma solidão gloriosa, onde Pai, Filho e Espírito Santo desfrutavam de uma plena e perfeita comunhão intratrinitária. Essa solidão não indica que Deus precisava de algo ou de alguém. Não indica que Deus precisava de criaturas, de adoradores, de qualquer elemento da criação. Ele estava lá, pleno e perfeito. Afinal de contas, ele não precisa de nada e de ninguém para ser Deus. Nós vamos falar sobre a solidão de Deus a partir de 3 pontos. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que Deus é completo em si mesmo e não precisa de nada nem de ninguém. O Salmo 90, verso 2, vai dizer: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Deus nunca teve um começo. Ele é chamado de o grande eu sou. Isso nos remete à autoexistência de Deus. Ele não depende de homens, anjos, ele não depende de adoradores, ele não depende da sua criação, ele é pleno e perfeito em si mesmo. Tudo que Deus fez, desde a criação do universo até a obra da redenção, Deus fez para manifestar a sua glória, não porque tinha necessidade de alguma coisa. Deus criou todas as coisas não porque precisava preencher um vazio existencial. Ele o fez para a manifestação da sua glória através da sua atuação soberana sobre todas as coisas. E mesmo que nenhuma criatura tivesse sido criada, ele seria glorioso. É complexo e até filosófico entender isso, mas a ideia é: Deus é a fonte de tudo. Ele mesmo é a fonte de si mesmo. A teologia chama isso de aceidade de Deus, a autoexistência de Deus. Essa ideia nos leva a algumas reflexões. Se Deus não precisa de nós, nós é quem precisamos de Deus, isso nos torna mais humildes. Isso nos leva à sua presença com uma maior dependência. Alguns cristãos pensam que Deus precisa da sua adoração, Deus precisa da sua devoção. Não, ele é autossuficiente. Ele não precisa de nada nem de ninguém. Então, isso nos leva a sermos mais humildes diante do nosso Deus, sabendo quem Ele é e quem nós somos. Isso nos leva ao segundo tópico do nosso conteúdo, da nossa reflexão. Nossa adoração não acrescenta nada a Deus, apenas revela quem Ele é para nós. Lucas 17:10 vai dizer: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que deveríamos fazer. É um erro pensar que a nossa adoração é como se fosse um presente para Deus, como se Ele estivesse almejando, esperando que fôssemos lá e o presenteássemos com a nossa adoração. Deus não tem carência. Deus não precisa do homem. Ele não se torna mais glorioso porque cantamos bem, oramos com fervor ou servimos com mais dedicação. Ele já é infinitamente glorioso. Mas isso não significa que a adoração seja irrelevante. Deus nos criou para adorá-lo. E Ele se agrada quando nós o fazemos em espírito e em verdade. Por isso, adore a Deus com alegria, reverência, humildade, crendo que é um privilégio prestar serviço de adoração a Deus. Não pense que Deus precisa da sua adoração. Nós é quem precisamos de Deus. Em terceiro lugar, nós precisamos entender
que Deus escolheu se revelar a nós. Nós só o conhecemos porque Ele, de livre e espontânea vontade, escolheu se revelar a nós. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 15, vai dizer: a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Deus é infinitamente superior e está acima de nós. Nenhum ser humano tem a capacidade de, por si só, conhecer a Deus. Ele é quem se revela e ele o faz por meio da sua criação, como diz lá o Salmo 19, e o faz por meio da sua palavra, revelando-nos também Jesus Cristo. A Bíblia é a palavra de Deus e Jesus Cristo é a revelação perfeita do Pai. No entanto, mesmo com essa revelação, haverá profundezas em Deus que jamais seremos capazes de compreender plenamente. Busque a Deus com todo o seu coração, pois, como ele disse em Jeremias, ele deixa-se encontrar por aqueles que o buscam de todo o coração. Viva maravilhado, viva extasiado com as profundezas e os mistérios que nós encontramos somente em Deus. Deus é grandioso, Ele é santíssimo, Ele é infinitamente superior a nós, Ele é incomparável, inigualável, Ele é pleno e suficiente em si mesmo, ainda assim decidiu se revelar a nós por meio da sua palavra e por meio do seu Filho Jesus Cristo. Esse é o milagre da graça. O Deus que não precisava de nada nem de ninguém, decidiu estender a sua mão até nós e nos salvar, tirando-nos das trevas para a luz, permitindo-nos fazer parte da sua grande família e nos adotando através de Cristo Jesus. Por isso Paulo vai dizer em Romanos 11:36 aquela maravilhosa doxologia, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a glória eternamente. Amém. Se você quer entender um pouco mais sobre a igreja que verdadeiramente adora e serve a Deus, eu vou deixar um card nesse vídeo de um outro vídeo que fala sobre as 3 marcas de toda e qualquer igreja verdadeira. Vai lá, confere o vídeo e descubra se a sua igreja, a igreja que você congrega, é de fato uma igreja verdadeira. Vou pedir para você deixar o like nesse vídeo, nos ajudar se inscrevendo no nosso canal. Aqui eu postarei semanalmente vídeos sobre teologia, Bíblia, vida cristã, bem como algumas das minhas pregações. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo.